Bom, primeira coisa que nós temos todo um sistema nervoso central, né? E um sistema nervoso periférico. O central, ele faz parte realmente de toda essa parte cerebral, é o centro, se fala central, onde você tem cérebro, cerebelo, o tálamo, hipotálamo, hipófise, bulbo, medula espinhal, tem mais coisas aqui, né? E assim por diante. Então, a gente tem vários sistemas importantes cerebrais que ficam no centro do cérebro, que darão para a gente todo o comando para o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, conforme vocês estão vendo aqui nessa foto, olha só que interessante, né? Ele passa pela medula espinhal e vai fazer as ramificações para todo o seu corpo. Então, quando eu faço isso aqui, na verdade, é um comando que meu cérebro está mandando a partir dos neuromotores, o sistema nervoso autônomo, que a gente chama que é o simpático e parasimpático, e o sistema nervoso entérico, que são sistemas que vão funcionar se a gente tiver ou não comando a partir do nosso pensamento ou não. Então, por exemplo, os órgãos principais, os órgãos como fígado, coração, rim, eles funcionam independente dos nossos comandos cerebrais, né? Do nosso, a gente determinar. Tanto é que ele funciona a gente dormindo, né? Com você dormindo. Então, se você, por exemplo, tiver a pessoa que é... Você não, né? Desculpa. Se a pessoa for tetraplégica, por exemplo, né? Ela não tem o comando da cervical para baixo, né? O que não vai estar funcionando? O sistema autônomo. O sistema autônomo, ele vai continuar funcionando. Já o sistema que depende do sistema nervoso entérico já não estará mais funcionando. Então, a pessoa não vai conseguir mexer, por exemplo, os braços, as pernas, né? Então, veja como nós temos aí um sistema muito inteligente, né? Que os órgãos centrais, principais, para manter a gente vivo, eles são autônomos, né? E isso, claro, que parte a partir do cérebro, vem do cérebro. O sistema nervoso, claro, tem todo um contexto cerebral, neurológico, e ele é responsável por absolutamente tudo o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente determina, o que a gente mexe, enfim, todo e qualquer movimento que nós fazemos, né, tudo, qualquer coisa é um nervo que está determinando, né? Então, isso é muito lindo, né? É um sistema realmente riquíssimo. E aí você tem um sistema que é totalmente responsável pelo processamento dos alimentos, com aproximadamente 10 metros de comprimento que se liga da boca ao ânus. Então, você tem o cérebro, o eixo cérebro e o eixo intestino. O intestino, ele já tem boca, esôfago, né, estômago, no trato superior. O inferior, a gente tem intestino delgado, que é o duodeno jejunum ilho. Você tem intestino grosso, que é o apêndice, o seco, o colo reto. E você tem o ânus também, que faz parte do todo trato gastrointestinal inferior. E você tem os órgãos associados, fígado, pâncreas, vesícula, né? Também nós temos os rins, que faz parte disso, né? E aí a gente tem aqui todo um processo altamente relacionado, né, ao nosso intestino. Então, veja, não existe essa separação, né, onde a gente acha que a gente tem o rim, então a gente vai lá no médico que trata o renal, né? A gente vai lá no coração, tá problema no coração, então eu vou no cardio. Aí eu vou lá no médico que trabalha com neurologia, então eu tô com dor de cabeça, eu tô com alguma coisa, eu vou lá no neurologista. Aí eu tenho problema hormonal, eu vou no endócrino, né? Aí eu tenho um problema articular, eu vou no ortopedista, né? E assim vai. Será que existe essa separação? Não, não existe essa separação, né? Nós temos esses órgãos segmentados, mas não separados, né? Eles estão no mesmo conjunto. É como se fosse gavetas, e nessas gavetas você colocasse a gaveta da calcinha, a gaveta da cueca, a gaveta da meia, a gaveta da blusa, a gaveta da camiseta, fossem todas furadas, né? Definitivamente é assim que é. Então, nós temos, então, todo um desenvolvimento cerebral, e de microbiota. Eles são integrados. Esse artigo científico, ele mostra pra gente, né, justamente isso. Quando você nasce, a mãe, ela tem essa microbiota, ela passa para o bebê
essa microbiota para o feto. O bebê com 24 meses, a criança, o adolescente, o adulto e o idoso, eles têm microbiotas diferentes na qualidade e na quantidade. Nós vamos ver por que isso acontece. Acontece que, quando você está na fase do desenvolvimento, você tem o quê? Você tem uma proliferação neuronal, né? Você tem um aumento das células dendríticas e você tem uma migração neuronal, ou seja, você tem aí um aumento da produção de neurônios de forma muito intensa. E isso está relacionado, a literatura mostra, com o tipo e a quantidade de bactéria. Então, muitos artigos mostram que quando a criança ela tem uma disbiose, um supercrescimento bacteriano, por exemplo, de Firmicutes, né? De Bacteroidetes e pouco Firmicutes, ela realmente tem um desenvolvimento mental diferente da criança que tem esse equilíbrio. Então, uma criança que pode ser mais estressada, uma criança que pode ter o déficit de atenção, uma criança que pode desenvolver o autismo, pode acelerar, exacerbar o autismo, né? E assim por diante. E isso vai aumentando conforme a idade. Então, você vai aumentando a idade, você vai crescendo, entra na infância, entra na criança, na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, você começa a já ter outras respostas importantes, por exemplo, como um refinamento das sinapses. Então, por exemplo, uma criança, ela na primeira infância, ela tem dificuldade, né, de colocar a bolinha na bola, né, no buraquinho da bola, ela já tem essa dificuldade. Quando você já é a criança na segunda infância e o adolescente, você já tem uma especificidade, uma sinapse melhorada. Então, isso te dá mais o quê? Concentração, te dá mais refinamento, para você conseguir pegar coisas delicadas, né? Imagina um cirurgião bebê, não existe essa possibilidade, né? O bebê mal sabe andar, então ele tem que desenvolver esse cérebro juntamente com a sua microbiota para que ele possa ter um desenvolvimento adequado. O adolescente não é diferente, o adulto não é diferente. Então, esse artigo ele mostra realmente como a proliferação de sinapses e de neurotransmissores estão intimamente ligados ao tipo e à quantidade de microbiota que você tem, tá certo? E aí, claro, na fase adulta, você tem essa extensão toda, você vai passar por todos esses processos, e depois, quando você envelhece, você tem o quê? Uma diminuição desses receptores, né? Você tem um aumento já da apoptose desses neurotransmissores, você já vai ter um aumento da resposta de apoptose, de morte de neurônios. Por quê? Porque você já está num processo de envelhecimento, e aí, claro, que isso tem a ver com a sua microbiota. Por quê? Porque dependendo da sua microbiota, dependendo do seu grau de resposta metabólica a partir da sua microbiota, você terá aí uma resposta maior ou menor de apoptose, uma resposta maior ou menor de neurotransmissão, ou de sinapses neurológicas, né? Então, se fosse todo idoso estivesse numa situação comprometida neurologicamente, se isso fosse uma questão da idade cronológica, não tenha dúvida que todos teriam esse problema. Só que isso não é verdade, porque a gente conhece, você deve conhecer, ou parentes, ou sei lá, se você não conhece, com certeza você sabe que existe pessoas de 90, de 100 anos que têm uma cognição excelente, e pessoas de 30, 40 que estão com uma cognição péssima, né? Isso tem a ver com o quê? Com o tipo de microbiota que você tem dentro, tá? Então, isso é muito importante você saber. Então, essa microbiota, ela é composta de vírus, protozoários, bactérias, leveduras, fungos, né? Então, nós temos algo chamado microbioma, ou microbiota, que é o mundo, é o universo de trilhões e trilhões de espécies diferentes. Esses trilhões de espécies diferentes, eles vão definitivamente trazer respostas metabólicas
absolutamente diferentes de tudo o que você conhece. Porque as bactérias, essa microbiota, esse reino enorme de micróbios, né, de micro-organismos, eles têm respostas metabólicas. Eles metabolizam absolutamente tudo que a gente come. Tudo, 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 absolutamente tudo que você ingere, que você respira, que passa pelo trato gastrointestinal, ou que passa pela pele, ou que passa pelo pulmão. Todos os nossos órgãos têm bactérias, né? E tem respostas metabólicas totalmente diferentes, diferente dependendo do que você tem dentro, de qual é esse tipo de micro-organismo, né? Muito bem. Então, como é que essa colonização de microbiota é feita? Como é que eu construo a minha microbiota? Você tem a sua, eu tenho a minha, ninguém tem a mesma microbiota. A microbiota é como se fosse um fingerprint, a gente chama, impressão digital. Todos nós temos a nossa. Aliás, a microbiota, a impressão digital dela é muito mais específica do que do nosso dedo, ok? Então, se você fosse usar as fezes como um código, aí você poderia usar, porque é só seu, é seu esse código, né? Então, você tem as suas bactérias específicas, as que te amam, as que não te largam, as que ficam com você e fazem parte do seu mundo enorme de microbiota. A gente chama de microbioma. Então, nós temos no parto normal e na cesárea uma resposta totalmente diferente. O canal do parto, ele traz, claro, por conta da vagina estar extremamente próxima do reto, da vagina também ter a sua microbiota, vai trazer para esse bebê já a primeira. Os estudos mostram que nós já temos bactérias nós não somos free bactéria, né? Inóculos de bactérias no útero da mãe. Os estudos já mostram que nós temos sim bactérias no útero da mãe, só que a maior concentração de bactérias, de quantidade de inoculação de bactéria, definitivamente vem do parto normal. Cesárea, ela não traz essa inoculação, porque a cesárea é totalmente asséptica, né? Então, a última coisa que eu posso ter é bactéria, né, neste momento. Então, é uma asepsia muito grande que tem lá. Então, você não tem bactérias para passar para esse bebê. Então, eu fico me perguntando, um bebê que nasce de parto normal, como é que ele pode ficar, né, esse bebê pode ficar sem uma inoculação de bactérias adequadas probióticas, que são tão importantes. Então, é fundamental que se dê para esse bebê pós-nascimento essa inoculação de bactérias, ok? Isso é super importante. Outra forma também da gente colonizar, né, as nossas bactérias é pela contaminação ambiental, né? É pelo ambiente, é pelo uso de medicamentos, né? Hospitalização. Qual é o seu estado nutricional? Quanto de nutrição, quanto de nutriente você tem para essas bactérias poderem metabolizar e crescerem, né? Amamentação, introdução do alimento. Como é que você faz com a introdução do alimento, né? Como é que você faz? Você faz uma amamentação. Você tem o que nessa amamentação? Você tem alimentos, nutrientes adequados para passar para esse bebê? Você está nutrida para passar para esse bebê o que você precisa? Então, o nosso paciente está nutrido? Será que uma mãe que está amamentando merece uma atenção maior do que ela está comendo, do que ela está bebendo, do que ela está respirando, do que ela está usando? Sim, merece. Por quê? Porque na amamentação existe essa inoculação também de bactérias, né? Porque no seio da mãe tem as bactérias, mas principalmente de nutrientes que vão fazer com que essa bactéria cresça de forma importante, de forma adequada. Então, principalmente bactérias probióticas. Outro momento importantíssimo da inoculação das bactérias, principalmente até os 1000 dias, né, de vida, é o momento onde a gente tem a nossa inoculação, que vai ser para o resto da nossa vida, aquele tipo de bactéria, né? Claro que vai ter algumas mudanças, mas de base será aquela bactéria que está sendo inoculada até os 1000 dias de vida. Você tem aí a introdução alimentar. A introdução alimentar, gente, veja, a introdução alimentar é algo fundamental, porque quando você tira o leite materno, né? Na verdade, você não tira, você faz, a gente chama
a gente faz o leite materno, a gente faz os primeiros 6 meses você faz livre demanda. Então, a criança toma a hora que ela quer, quanto que ela quer. Já quando você faz o desmame, você faz o quê? Você coloca a criança nos momentos certos para mamar e introduz alimento, né? Qual alimento você fala para a mãe, para sua paciente comer? Frutinha amassada? Será que esse é realmente o melhor alimento para as bactérias que estão no intestino? A gente sabe que a frutose, ela aumenta, sim, a desbiose, ela aumenta ela aumenta o supercrescimento bacteriano e, por sua vez, a desbiose. Então, a frutose é interessante colocar, claro, a gente vai colocar fruta, a gente vai colocar, mas não como primeiro alimento. É um grande erro que o profissional faz colocando como primeiro alimento a frutinha, né? O primeiro alimento deve ser legumes. Esse é o nosso primeiro alimento, porque ele tem muita vitamina mineral e muita fibra, essencial para crescer as bactérias probióticas que esse bebê está tendo, inoculou desde o seu parto, caso ele não tenha inoculado no parto normal, ou caso essa mãe não tenha essa bactéria adequada, porque você pode ter um parto normal e você não ter bactéria, e você não ter bifidobactéria, você não ter lactobacilos para passar para o seu paciente. E aí o que acontece com isso? Para o seu paciente, para o seu bebê? O que acontece com essa mãe que não tem? O bebê também não vai ter, pô. Qual é a dúvida? Então, eu preciso inocular. Eu preciso dar para este bebezinho que acabou de nascer, se eu sei que aquela mãe não tinha bactéria adequada, que não tinha bactéria probiótica, eu preciso dar para esse bebê essa inoculação. Eu preciso dar bífido, eu preciso da família do bífido, a família do lactobacillus, a família dos streptococcus, né? Há vários tipos de bactérias diferentes que a gente pode fazer um pool de bactérias e entregar para esse bebê, né? Colocar para ele, quando ele estiver amamentando, colocar na linguinha dele, para ele engolir, para que ele possa ter essas bactérias, para que quando ele tiver o leite materno, que nesse leite materno a mãe vai dar frutólico-sacarídeos importantíssimos nesse leite materno, como galactose, vai fazer com que esse bebê faça a fermentação adequada e cresça essas bactérias, para poder ter muco, para poder ter sistema imune. Isso é fundamental. E, infelizmente, isso não é visto pelos profissionais da saúde. Nós precisamos entender essa necessidade. Uma enfermeira precisa saber disso, para que ela possa ajudar aquela mãe, que muitas vezes, gente, é uma pequena orientação, né, que falta, que vai fazer uma diferença enorme para aquele bebê. Muitas vezes o bebê, por não ter essa bactéria inoculada no parto ou em qualquer momento, ele vai ter o quê? Muitas cólicas, né? Refluxo e assim por diante. Então, isso pode ser totalmente evitado, totalmente evitado. O bebê não tem que ter refluxo, o bebê não tem que ter cólica, o bebê não tem que ter nada. O bebê tem que estar bem, tranquilo, evacuar várias vezes no dia, dormir muito bem, obrigado, mamar e assim por diante. Então, a gente consegue modular muito bem isso, o profissional da saúde precisa saber fazer isso, né? A gente tem aí, vai falar sobre introdução alimentar para vocês com mais calma depois, tá? Muito bem. Nós temos o extrato nutricional, a gente também está aqui, não está marcado aqui, mas nós temos os metais pesados, né? Nós temos os agrotóxicos, né? Nós temos todos os xenobióticos, nós temos o açúcar é algo assim fenomenal, o açúcar é algo absurdamente fenomenal, para quê? Para detonar a microbiota de qualquer criança, de qualquer pessoa, porque ela vai aumentar de forma significativa a quantidade de bactérias anaeróbias, que são bactérias que têm uma capacidade muito maior de ser patológica quando aumentadas. Então, é muito comum criança ter TDAH com baixíssimas quantidades de bífido e baixíssimas quantidades de lactobacilos. Tem artigos que mostram que a criança nem as tem e que está inversamente proporcional ao comportamento. Aquela criança com TDAH, com déficit de atenção severa, é uma criança que não tem o bífido, que não tem a bactéria probiótica. Não tem. Os estudos mostram isso, né?